nosso convidado de hoje é dono de uma voz que todo amante do futebol e do automobilismo conhece. Ele começou aqui, na Rádio Brasil Central, narrou Copa do Mundo, Olimpíadas, Fórmula Indy e Copa Libertadores da América. Trabalhou na Rede Manchete, na Band, na Fox Sports e no SBT. Tá fácil adivinhar quem é, não? O TBC Memória recebe Teóclis José Brocos Awad, ou simplesmente Theo José, um goiano que tem um nome consagrado no jornalismo esportivo brasileiro. Olá, Theo, bom te ter aqui, é um prazer, é uma honra. O prazer é todo meu, Enzo, o prazer é todo meu de estar de volta a uma antiga casa, e uma antiga casa que está cada vez mais viva. Pois é. Você começou aqui na Rádio Brasil Central, na RBC FM. Como é que foi esse começo? Profissionalmente foi aqui. Eu passei um tempinho na Rádio Musical, que era uma rádio que tinha aqui em Goiânia, que ela transmitia as músicas só para locais fechados, como se fosse por assinatura, Sim. Restaurante, consultório, mas ali eu não ganhava nada, ali eu só ajudava o discotecário. Aí eu vim aqui para a Rádio Brasil Central FM, não era ainda RBC FM, era Rádio Brasil Central FM. Trabalhei na Vila Nova e trabalhei no prédio que estamos hoje como discotecário. Aí a Rádio Brasil Central ela mudou para a RBC FM, que era uma rádio mais jovem, e abriram vagas para locutores. E eu fui locutor, eu comecei aqui fazendo o horário das 6 da tarde às 10 da noite. Fiquei mais ou menos uns 2 anos aqui e depois eu fui para a Rádio Araguaia e da Rádio Araguaia eu cheguei na televisão, que foi na TV Serra Dourada, que era SBT, tinha acabado de abrir a TV Serra Dourada. Ali eu comecei a fazer televisão. Foi a época que nós trabalhamos juntos, você começou no esporte com José Carlos Rangel, que era o chefe da equipe, né? Exatamente, trabalhei ali com o José Carlos Rangel, trabalhei com o Cassim Zaiden e trabalhei também com o Ari Júnior. O Ari Júnior começou junto comigo. O Ari Júnior, que na minha opinião é o maior cameraman que já existiu na TV brasileira, que é goiano, que foi para a Globo e acabou falecendo no desastre do avião da Chapecoense. O Ari Júnior começou comigo, eu estava começando e ele começando também como câmera e a gente trabalhou muito tempo, foi uma parceria bem legal. Theo, sua família toda, família tradicional da medicina em Goiás, como é que surgiu essa ovelha desgarrada aí que foi para o jornalismo esportivo? Eu nunca gostei muito de estudar, eu gostava do colégio para jogar futebol. Então eu ficava muito tempo no colégio jogando futebol, jogava futebol num campinho de terra em frente à minha casa. Onde era? Que bairro? Era no setor oeste. A minha casa era do lado da antiga, que ainda existe, churrascaria do Valmor. Eu estudei ali no Externato São José, depois eu fui para o Marista e tudo tinha esporte, tudo tinha futebol. E a gente jogava ali, em frente de casa era um campinho de terra que a gente cuidava que era nosso, né? Era como se fosse o nosso time. E dali eu passei para o segundo grau. E no segundo grau eu não gostava das aulas, eu fugia, pulava o muro do Carlos Chagas, da 9, pulava o muro e conheci uma pessoa na rádio musical. E naquela época eu fazia som em festa, eu tinha uma equipe de som. E quando eu entrei numa rádio eu fiquei louco, eu falei, nossa senhora, aquele tanto de disco LP e tudo. E aí eu falei, eu quero trabalhar aqui. E dali eu comecei a mexer com música. Só que eu peguei a Rádio Araguaia num momento de transformação. Eu cheguei depois de um tempo, ela estava num momento de transformação, virando uma rádio que naquela época a gente chamava de brega. E o meu horário era a hora da manhã, o que mais sofria. Eu não aguentava mais tocar aquelas mesmas músicas. Eu cheguei para o Maurício Roriz, que gostava de automobilismo, eu já tinha um programete de automobilismo, falei, Maurício, você garante o meu salário e eu fico só com automobilismo, eu vou viajar, vou cobrir o Alencar Júnior, o Tom Stefani, o Paulo Garcia. Ele falou, tudo bem, eu seguro a onda. E aí dali eu conheci pessoas em São Paulo, e aí comecei a ser freelancer de repórter na antiga Rede Manchete, que hoje é a Rede TV. Então eu fazia a transmissão como freelancer, repórter. Depois de um tempo surgiu Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, eu comecei a narrar. E pronto. Então foi nessa época que o Theo Awad, nosso aqui de Goiás, virou o Theo José em nível nacional. Foi em 1993, quando eu fui contratado pela Manchete para fazer a Fórmula Indy, que tinha acabado de sair da Rede Bandeirantes. O Newton Travesso, né, um dos grandes da TV brasileira, ele era o diretor artístico naquela época. A Rede Manchete naquela época tinha um timaço. E o Newton Travesso, desde o começo, falou seu nome, Theo Awad da Cacofonia. Theo Awad da Cacofonia, não, é Theo Awad. Eu viajei, eu fui embora para a Austrália, a primeira corrida na Austrália,
Naquela época você tinha linha, não era igual hoje esse negócio de internet. Antes de começar a corrida, na linha, ele entrou e falou assim, Theo, o seu nome tá difícil, as pessoas estão falando Theo Mauad, Theo Awad. Vamos simplificar, vamos pôr o Theo José. Aí eu falei, Nilton, vamos deixar o Awad. Ele falou assim, olha, a corrida vai começar daqui a pouco, é a última chance. Aí eu falei, é melhor para mim? Ele falou assim, vai ser melhor para você. Eu falei, caramba, se é você que está falando, então põe o Theo José, que é, né? Théocles José. Vamos falar um pouco, vamos dividir a entrevista por, digamos, categorias. Automobilismo. Você narrou Fórmula Indy, narrou vitória do Emerson nas 500 milhas. O que foi mais emocionante para você em termos de automobilismo? Olha, a vitória do Emerson em 1993 nas 500 milhas foi um momento marcante, porque foi a minha primeira 500 milhas de Indianápolis. O projeto precisava de um resultado grande para ficar forte comercialmente, mas eu não gosto daquela narração, acho que aquela narração eu sou escandalosa, eu deixei a técnica de lado. Eu gosto, para mim, Você se emocionou muito? Você acha que foi isso? Emocionei, dentro da cabine tinha o sócio dele, tinha o irmão dele, então acho que aquilo tudo influenciou. Emerson Fittipaldi vai deixar mais uma vez seu nome marcado aqui em Indianápolis. Vem Emerson, menos de 200 metros para ele. Aí está, não perde mais. Não perde mais, não perde mais Emerson. Vibra, vibra, vibra. Vitória de Emerson Fittipaldi em Indianápolis. É mais uma vitória brasileira na Fórmula Indy. Em 96, a gente teve a primeira corrida da Fórmula Indy no Brasil, a Rio 400. E o Senna tinha morrido, né? Isso foi em 96, tinha morrido em 94 o Senna. Então estava aquela história, automobilismo sem brasileiro é ruim, e o André Ribeiro ganhou aquela corrida. E eu me lembro daquele autódromo de Jacarepaguá lotado, foi bonito. Então, para mim, a corrida mais marcante foi essa vitória do André Ribeiro no Rio de Janeiro em 96. Agora engolir a reta, vem engolindo a reta André Ribeiro, acelera André Ribeiro, não perde mais André Ribeiro, vence André Ribeiro, grande prêmio do Brasil, vence o Brasil em Jacarepaguá, é mais uma vitória brasileira na Fórmula Indy. Futebol, você narrou 4 Copas do Mundo. Isso. Uma pelo SBT, 2 pela Band Esportes e a Copa no Brasil na Band. Foi o SBT em 98, depois eu fiz a Copa da África pela Band, presencialmente, a Copa do Brasil presencialmente. E fiz a Copa da Alemanha de estúdio, né? Eu não fui. Então foram 4 Copas do Mundo. Presencialmente eu tive em 3. E como é que foi o Mineiraço? Você era o locutor oficial da Band. O Luciano do Vale tinha falecido um pouco antes da Copa do Mundo. Ele fez a Copa das Confederações. Se eu não me engano, o Luciano faleceu no mês de março de 2014. Ali tem, eu vou procurar ser breve, mas ali tem uma história para mim diferente. Eu fiz o jogo do Brasil nas quartas de final em Fortaleza e peguei uma virose. Então eu viajei do sábado para o domingo muito mal. Quando eu cheguei em São Paulo, eu liguei para um amigo meu médico e falei, cara, eu estou muito mal, eu preciso resolver a minha situação porque terça-feira eu tenho um jogo. Aí ele falou, cara, vem amanhã às 6 horas da manhã aqui no Hospital São Luís, em São Paulo, se interna pra gente ver o que está acontecendo. Eu me internei e ele falou, é uma virose. E eu tava mal pra caramba. Aí ele falou assim, entra no soro. Eu fiquei lá num quarto, lá até mais ou menos 11 horas da noite. Aí veio uma doutora e falou assim, olha, você pode ir embora para casa, eu dormir aqui. Eu falei, não, meu voo é amanhã. Aí ele falou assim, então faz isso. E eu tava morrendo de medo de eu não conseguir narrar o jogo. Quando eu saí do hotel de manhã, que a gente entrou no carro, tava eu, o Edmundo e o Neto, que eram os comentaristas, o Edmundo perguntou, como é que você tá? Eu falei assim, cara, tô baleado ainda. Eu espero que seja um jogo de poucos gols. Aí, pá, começou. Só que eu dei sorte, porque todos os gols são para baixo, né? Vem a Alemanha, gol! Da Alemanha. Não sei o quê, gol! Então foi um jogo mais conversado. Até o gol do Brasil já era para baixo. Já não dava mais você vir, gol e tal. Foi mais conversado. Tinha uma frustração porque o Brasil perdeu, mas eu estava feliz que eu consegui. Falei, caramba, eu consegui fazer o jogo e vou para uma final. E eu olhei e vi 2 companheiros de 2 televisões a cabo destruídos. Um estava acabado aqui do meu lado, que a gente fica tudo juntinho. E o outro estava chorando. Então eu fui para o Rio assim, aliviado de eu ter conseguido fazer o jogo. Eu não senti muito aquele jogo. O interessante é que o Edmundo chorou muito e a coordenação falava assim, o Edmundo tá chorando, segura ele um pouco. Aí beleza.
Aí depois eu falei assim, vamos lá, põe o Edmundo, põe o Edmundo. Aí o Edmundo chorava de novo. Aí eu falei, tira! Aí eu falei assim, caramba. Aí falava na comunicação, assim, é pra tirar o Edmundo, caramba. Mas foi um dramazinho. Pra mim, foi uma vitória. Vai chegando a Alemanha de novo. Vem a batida! Gol! É da Alemanha! Schürrle! De novo, Schürrle enchendo o pé, a bola bate no travessão e vai para o fundo da rede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para a Alemanha. Theo, uma outra narração que te emocionou muito foi o Goiás na Copa Sul-Americana, né? Conta dessa narração. Eu fiquei surpreso que é um jogo aqui e era um jogo na Argentina, Goiás e Independiente. Exatamente. E eu fui escalado para fazer o jogo daqui. E foi aqui que o Goiás ganhou, né? O Goiás viajou ganhando. E teve um gol que o Serra Dourada balançou realmente. E eu falo assim, balança, Serra Dourada balança a torcida do Goiás. E a torcida do Goiás tem isso na cabeça. Chega o Carlos Alberto na dividida, a bola fica com o Rafael Moura, bateu pro gol! Gol! Rafael Moura é mais esperto, é artilheiro. Mas aí veio uma decepção, porque eu estava escalado para fazer o jogo da Argentina e me tiraram da escala, na marra. E eu tenho lá a credencial... Qual emissora? Da Band. Uhum. E eu tenho lá a credencial desse jogo com o meu nome, porque o Fernando Fernandes, que era o repórter, foi ao vestiário do Goiás, pediu para os jogadores assinarem a credencial e está lá, Theo José... E eu estava escalado para lá. Isso foi uma briga com o meu chefe, América, que eu, na meio da discussão, o meu chefe falou assim, você está ficando louco, Theo? Você está falando com o seu chefe. Eu falei, eu sei, é por isso que eu estou falando desse jeito. Então, assim, teve o lado bom, que foi narrar aqui, mas teve uma decepção enorme que me tiraram da final. Theo, o bordão mais recente seu, para a alegria de 16 milhões de brasileiros, né? Rony Rústico, agora na Libertadores. Como surgiu isso? A música da Blitz, né? Beth Frígida, na Blitz, aquela banda do Evandro Mesquita. Então, é da minha época. Aí tem lá a história de Rony Rústico e Beth Frígida. E o primeiro jogo que eu fiz do Rony, eu não fazia Palmeiras na Libertadores. Eu comecei fazendo essa última temporada na Fox. E eu fiquei surpreso, que eu nunca fiz Palmeiras na Fox. E aí, quando eu vi o Rony no jogo, o primeiro jogo no Allianz Parque, foi o único jogo que eu fui presente no Allianz Parque, na Libertadores, ainda não tinha a pandemia, não estava fechado, né, para a pandemia, já tinha pandemia, mas não estava fechado. E aí eu pintou o Rony Rústico. E como a torcida do Palmeiras estava pegando muito no pé dele, eu falava assim, hoje vai ter gol do Rony, hoje vai ter gol do Rony Rústico. E deu certo, ele começou a fazer gol, ele começou a crescer. E aí a torcida do Palmeiras veio junto, então pegou fácil. Mas é a música da Blitz. Foi um daqueles muitos 5-0 do Palmeiras na Libertadores. Sem dúvida. Mas o Rony foi importante. Boa bola, é pro Marcos Rocha, na cara do gol, ele! Gol! É verde! Rony Rústico para o fundo da rede. Teve sim, teve gol do Rony, o Rony Rústico. E você trabalhou com personalidades fortes como o próprio Edmundo e o Neto, o polêmico craque Neto. Como que é trabalhar com grandes jogadores que eles foram e pessoas polêmicas? A gente já brigou, né? O Neto, a gente brigou nessa Copa do Mundo. Ele estava numa fase difícil, estava separando. A gente teve uma discussão forte no jogo contra Camarões em Brasília, ficamos uns 5 dias sem se falar, mas o Neto é coração bom, então o Neto a gente se entendeu, é um grande amigo que eu tenho. O Edmundo, eu fiz a Copa de 2010, era eu e ele a dupla, era o Luciano e o Neto, e eu e o Edmundo. Eu fiz a Copa de 2010 inteira brigada com ele, porque o Edmundo é sangue ruim, eu também não sou um sangue fácil, a gente fez a Copa toda brigada, mas depois nós ficamos amigos e tá tudo certo. Mas é interessante, porque o Edmundo, ele quando chegou com a gente, ele tinha parado de jogar futebol muito cedo. Então você vê o tanto que jogador de futebol é mimado. Eles não sabem o check-in, fazer um check-in no aeroporto, não sabia falar inglês, então na hora de pedir ele ficava, e agora eu vou comer o quê aqui? Pô, o que eu vou comer e tal, sabe assim? Essas coisas aí eles vão aprendendo. O Edmundo teve um jogo que a gente fez na Cidade do Cabo,
foi o Portugal... Copa da África. Copa da África, foi Portugal contra a Coreia do Norte. E a gente entrou num shopping para almoçar, que era do lado do estádio, e os japoneses, quando viram Edmundo, Edmundo, veio para cima dele. A gente ficou lá no fundo do restaurante escondido, aí ele virou e falou assim, isso eu achei interessante, falou assim, cara, eu não sabia que Copa do Mundo era desse tamanho. Eu joguei uma Copa do Mundo e não sabia que era desse tamanho. Falando ainda em jogador de futebol, não especificamente do Edmundo e do Neto, ou sim também, né? Mas a boleirada, depois que de pendura chuteiras e vai virar comentarista, eles se preparam, eles estudam, fazem jornalismo, Poucos. Estudam inglês? Poucos, bem poucos. Eles vão mais no que falam. O Pedrinho, que está hoje no Sport TV, estuda bastante. O Emerson, que o volante que eu fiz a Copa agora da Rússia com ele, é uma pessoa que estuda muito. O Jorginho, que eu fiz agora a Libertadores, é uma pessoa que estuda muito. Agora, o Neto, por exemplo, é no olho. O Neto, antes do jogo, eu ficava falando para ele, Neto, esse cara aqui é o bom, hein? Esse cara aqui é que vai dominar o jogo, não sei o quê. Os jogos, principalmente da Liga dos Campeões. Mas ele pega as coisas muito rápido. Agora, Olimpíada, você fez quantas? Quantos Jogos Olímpicos? Eu fiz a de Los Angeles, eu fiz a da China e fiz a do Brasil. E qual que te emocionou? Foi mais a do Brasil? A do Brasil. Você carregou a tocha, né? Eu carreguei a tocha, eu fiz a medalha de ouro do futebol. Eu fiz as meninas, né, que chegaram, mas depois pararam. Elas começaram bem, depois pararam no futebol. Então, assim, a Olimpíada, para mim, daqui do Brasil, foi bem legal. Então, para encerrar, você, goiano, saiu daqui cedo, uma carreira nacional, mas você nunca perdeu o vínculo com Goiânia, né? Você, inclusive, faz comentários na Rádio Sagres, a sua família fica aqui, como que é? A minha família fica aqui, eu nunca deixei... Eu deixei de morar em Goiânia uns 6 anos que eu fiquei em São Paulo, meu filho nasceu em São Paulo, depois 2 anos que eu fui para os Estados Unidos, na época da PSN. Mas depois eu voltei para cá, minha casa é aqui desde 2002, a gente mora aqui em Goiânia, minha mulher está aqui, meus cachorros, meu filho está em Brasília porque está estudando em Brasília, mas eu sou um goiano pé rachado, as minhas raízes estão aqui, meus melhores amigos estão aqui, tenho o maior carinho quando eu venho aqui, eu lembro tudo, eu fui criado aqui. Sabe, a minha base foi feita aqui. Eu gosto de arroz com piqui, eu gosto de uma cachaçinha, eu gosto do espetinho na rua, vou nos lugares que eu gosto. Eu tenho muito, muito orgulho de ser goiano e eu digo sempre, eu sou goiano pé rachado, isso aí nunca vai sair de mim. E quero voltar a morar em Goiânia, a minha aposentadoria vai ser aqui. Theo, muito obrigado, agradeço muito a sua participação, um prazer receber você aqui contando a história de êxito sua, você que é Goiás, representa Goiás no Brasil. Enzo, o prazer é meu, obrigado, é muito legal a gente estar de volta aqui à TV Brasil Central, um prazer enorme estar aqui, um abraço para todo mundo e cuidem-se bem. Com certeza. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.